Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é um lugar de reflexões e conversas descontraídas, onde com um pouco de sorte e presença seremos agraciados com momentos de inspiração, profundidade, simplicidade, leveza, sabedoria, alegria. Abrimos, pois, assim este espaço sagrado como filhos da consciência, onde damos as mãos para sentir mais, para amar mais. Não leves, porém, daqui nada muito a sério, porque é brincar e na própria autoindagação que os tesouros se vão desvelando. Que as nossas almas se reúnam, que o fogo nos aqueça e o espírito nos deslumbre. Que cantemos em prazer esta arte que é viver. Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Hoje convidei aqui para uma conversa muito bonita, certamente. Uma mulher que eu amo profundamente e ela é assim uma grande curadora, uma alma guardiã dos princípios do feminino profundo, professora, terapeuta, uma xamã. Então hoje tenho assim o prazer de partilhar convosco aqui este espaço com a minha querida Mari Cogswell. Seja muito, muito bem-vinda, minha querida. Que delícia estar contigo. Olha, quando que foi a última vez que a gente esteve juntas? Faz tempo. Faz muito tempo, sim. Muito, muito. Foi em maio de 2020, será? Não. Acho que foi antes. Faz muito tempo. Uau, muito tempo. Tempo demais. Sim, mesmo. Olha, muito obrigada por mais uma vez estares aqui, por podermos abrir aqui um espaço para uma partilha coletiva mais abrangente, não é? Então ia-te pedir para nos trazeres um bocadinho de ti. O que é que tem sido, por onde é que começou a tua trajetória, não é? De seres iniciada verdadeiramente pela vida. Onde é que foram os cliques, quais foram os desafios, as convocações da vida? O que é que nos podes partilhar, Mário? Nossa, essa é uma pergunta complexa, porque ela, né, você vai me falando e vão se abrindo as imagens, né? Então eu acho que eu entro na existência mesmo, já sendo desafiada a querer seguir em vida, né? Então, assim, eu entro para a existência no momento do meu nascimento, eu nasço e sou levada. Eu não retorno para receber um abraço, né? Eu não retorno para receber o acolhimento e para ter a chance de fazer aquele famoso imprint que as pessoas tanto falam, né? Que vai firmar o primeiro vínculo. Então, eu entendo que o momento do meu nascimento e as horas que se seguem, num tempo de espera, que hoje eu sei que foi apavorante, foi congelante, porque tem uma coisa que eu entendo agora sobre essa película de proteção que a gente pode nomear de trauma, que acontece um congelamento. E eu acredito que esse congelamento é uma nova película de proteção que vai sendo criada pela nossa família espiritual, por aqueles guias e guardiões que estavam preparando a nossa encarnação conosco, para que aquela vida possa seguir vitoriosa, com toda a sua potência preservada, até que no tempo certo esse campo possa ser percebido de novo, sentido de novo, quem sabe tocado de novo e movimentado, sensibilizado, desaguado. E aí no tempo do tempo
drenado, escoado, encaminhado, nutrido, né? Amado, regenerado, essas coisas todas que a gente fala tanto hoje em dia, né? É muito inovadora essa perspectiva do trauma e é muito aconchegante. Podes repeti-la, podes sublinhá-la para Vamos ver se eu nós. consigo. Porque eu venho entendendo que eu estou a serviço, né? E eu estou a serviço de um ente, que imagino eu que sou eu mesma em outra dimensão, um pouco mais livre, um pouco mais fluida, menos atenta a conceitos, mas que age a partir do sentimento, que vai navegando com a palavra correta, digamos assim, né? Então, eu sou uma parteira de palavras sanadoras, eu agora venho entendendo, e assim, justamente à medida em que eu entro em contato com os meus campos de emocionalidade, elas se colocam a serviço, né? Então, eu não sei se eu vou conseguir repetir do mesmo jeito, mas é uma imagem que se formou quando eu comecei a te relatar, e que eu entendo que é isso, tinha uma potência de vida, uma promessa de vida, tão intensa, tão cheia de amor, cheia de segurança, né? Porque hoje, a partir dos momentos que eu já tive a oportunidade de entrar em contato com esse meu campo de origem, existe uma comunhão, uma unidade entre eu e minha mãe biológica, visceral, assim, e espiritual. São as duas coisas. Então, houve muito amor para que eu chegasse. Meu pai biológico também está conectado nessa matriz, com amor. Houve uma impossibilidade que faz parte da minha biografia. E vai fazer parte dessas ausências, dessas carências. E que vai fazer parte desse meu caminho de resgate. E de descongelamentos sequenciais. Então, para mim, esse congelamento original é uma película protetora, né? Que ela ela é criada e ela é guardada por seres que nos acompanham, fazem parte do nosso plano encarnatório. Então, é um plano maior. Houve uma intenção de entrar nessa matriz familiar, que teria essa configuração. Eu já sabia para quem eu seria entregue, porque essas conversas estavam acontecendo antes, né? E a alma já estava, o corpo estava sendo preparado, e a alma ainda nem tinha respirado pela primeira vez dentro de um corpo, ela estava ali testemunhando tudo, né? E aí a gente já conversou talvez antes disso, mas esse pai adotivo é da minha família espiritual também. Eu já conheci há muito tempo. E a mãe adotiva também. O pai estaria muito fortemente já posicionado no lugar de pai, talvez até um pouco fora de lugar, acho que ele foi um pouco materno, quer dizer, que eu só agradeço, eu precisava disso, né? Ele foi muito protetor, né? E essa mãe eu já conhecia de muito antes, conheço de muito antes, amo de muito antes, e ela estaria no lugar de filha. Ela nunca se constituiria no lugar de fato de mãe. Para a nossa bênção, ela está começando a ocupar esse lugar agora. Foi muito difícil para mim ocupar o lugar de filha, muito doído, muito culposo, muito pesado. Mas na verdade não é pesado o processo, é leve, mas é uma traição, né? Então eu precisei, ao longo da minha vida, conhecer
vivencialmente o sentimento da traição, de sair do lugar onde me é solicitado estar, para poder ser leal a mim mesma. Qual era o lugar que te era solicitado, Mari? São muitos, né? Então, a filha luminosa, né? A filha obediente, a criança sempre feliz, a criança que preenche o espaço vazio dos adultos, né? Então, eu cresci sendo uma criança entretenimento. E o dia que eu descobri, que eu me dei conta, e é muito triste, né? Dar-se conta de um aspecto que é sombrio e que não parece sombrio, né? Então, assim, eu me dei conta que eu preenchia espaços vazios com palavras. Então, eu sentava do lado de uma pessoa que estava com um jeito de estar triste no ônibus, no avião, e eu achava que era a minha função entretê-la, trazer um assunto interessante, não deixar a conversa morrer, fazê-la sorrir, fazê-la transformar a sua energia, né? De silenciosa em entusiasmada. Então, assim, existia ali no meu agir uma autoimagem de poder, tá? Então, aí é que tá a sombra. Não é que eu era uma autoimagem de, eu quero ser boazinha. Não, não, não. Eu tinha descoberto um poder de transformar o estado do outro que era dispendioso energeticamente para mim, mas eu não percebia, porque eu ainda era muito jovem, tinha muita energia para fazer isso, e foi profundamente constrangedor a primeira vez que alguém espelhou isso de volta para mim, porque era como se o meu truque favorito estivesse sendo desmascarado e eu nem sabia que era um truque. Então, né? Então, por isso que é sombrio, porque parte de um lugar de poder, parte de um lugar de arrogância, de um lugar de julgamento, né? De que eu tenha qualquer poder para mudar o destino de alguém. Eu não tenho. Né? Então, para que eu possa retomar o meu lugar, eu preciso também encontrar minha impotência. E aí, por isso que dói, e aí, por isso também que é impossível que eu descanse na minha insignificância, né? Assim, é muito liberador descansar na minha insignificância, e é muito difícil permanecer nela, porque em alguns vínculos é esperado que eu continue entretendo. Mas aí eu já vi que isso é falso. E aí eu não consigo mais entreter essa mentira íntima. E aí eu digo, não, obrigada. E aí é um momento de recontrato, aonde o preço é dar conta da desilusão. Tão boa essa frase. Um momento de recontrato, onde o preço é dar conta da desilusão. Tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, tão profundo, Mari. Né? Talvez seja aí que muitos de nós estamos, não é? Neste salto, não é? De deixar cair efetivamente o que nós sustentamos, os pratinhos que nós rodamos, não é? Nós. Exato, exato. Porque exato. acabamos sempre por descobrir que é sobre o próprio. Exato. Porque eles são significantes. Eles carregam, né, esses símbolos
que se eu removê-los fora do tempo, pode ser desestruturante demais, né? Pode ser que eu me perca num lugar que seja mais fragilizante do que liberador, né? Então, assim, tem quando. E tem as coisas que precisam de mais tempo, né? Então já nasceu contigo, não é? Este grande convite para te devotares ao feminino, não é? Para te Nasceu ergueres comigo. a partir do feminino, para protegeres a sabedoria do feminino, não é? Já foi algo que desde logo emergiu, não é? E no trilhar mais à frente, como é que tu foste escolhendo isso no fundo, não é? Como serviço, como é isto que eu tenho, é com isto que eu tenho que trabalhar, é a partir daqui, de forma consciente, não é? É linda essa pergunta. É bem linda, porque vão ter momentos, né? Mas assim, tem os toques, né? Os toques que vão movendo um pouco as placas tectônicas, né? Para que a essência se reencontre de novo aqui, né? Nestas células, né? Que são momentos para mim muito catárticos. Então, acho que para mim meu nascimento é catártico, né? E depois vão haver momentos de desilusão, mas eles encontrariam aqui pequenas narrativas tristes, né? De desamparo. Então foram acontecendo momentinhos aí desamparadores, momentinhos de abuso, de assédio, que são, acho que, naturais da existência, ainda mais da existência dentro de um corpo de mulher, e eu não quero diminuí-los, mas é que, nesse momento, essa narrativa, ela vai levar a gente para um lugar que não é exatamente o lugar que responde a tua pergunta, né? E não é necessário agora, seria puro entretenimento. Mas, assim, tem um lugar, tem um momento, então eu identifico ao longo da minha adolescência um melhor amigo, um homem melhor amigo com quem eu filosofava a respeito das sensibilidades. Ele lia Helena Blavatsky, e eu não lia Helena Blavatsky, mas a gente intercambiava, eu sem lê-la e ele lendo, num mesmo lugar. Eu escrevia cartas intermináveis para ele, que um dia ele me devolveu, e eu olhei, ele falou assim: eu te devolvo com 20 anos, eu acho que você não sabia que você assim refletia. E eu não sabia mesmo, porque era algo que eu sentia tanta graça e tanta gratidão de só poder escoar na direção dele, que eu nem eu não lia de novo as minhas cartas, né? Hoje eu leio de novo os meus textos, e às vezes eu leio depois de um tempo e falo: nossa, que incrível, você escreveu isso? Então, assim, tinha esse fenômeno de uma palavra viva que me habitava, né? Assim, era já a medicina acontecendo. Então, assim, tem esse registro que voltou para mim depois, já tipo 25 anos depois, essas cartas voltaram. Eu me desfiz delas já, para que eu não fique me congratulando com coisas que são só um link, né? Ele me devolveu para mim, e eu agradeço, e agradeci.
E logo depois ele fez a passagem, olha que incrível, né? Jovem. Mas enfim, aí depois aos 28 anos aconteceu um encontro que é antes e depois para mim, que eu acho que é quando, eu não sei nem dizer o que estava acontecendo, mas ele foi profundamente catártico. Ali eu passei um fim de semana que eu ou chorava ou dormia diante desse encontro, né? Ele chamava de seminário. Era o meu primeiro mestre, Robert Rapé, um holandês radicado, que depois viria a se radicar no Brasil. Ele ainda não era radicado no Brasil, que estava ali só falando sobre a filosofia da vida. Então, assim, hoje com você eu me dei conta que eu vim para esta filosofia, para poder voltar a problematizar o pequeno viver enquanto se vive, para que se possa nutrir esses contratos que vão pedir revisão de uma vida que não mais está dando conta de se conformar. Ela está, como diz o Arnaldo Antunes, um poeta nosso aqui, brasileiro, a gente cresce quando a gente perde cabimento na vida. Ai, é tão engraçado isso. Mas não tem cabimento. Não tem mesmo. Então eu estou crescendo. Né? Fala-nos um bocadinho mais sobre esse teu chamamento, esse teu sentir, esse fueguito, dessa filosofia, não é? Que tu chamas do pequeno viver. Fala-nos um bocadinho mais. O que é isso, Mari? Então, assim, ali na presença do Robert, né? Era como se pela primeira vez na vida alguém que estava ali num lugar de importância, de liderança, estava dizendo numa chuva fluente tudo aquilo que fluía de dentro de mim naturalmente naquilo que eu não dava conta de não verbalizar, naquilo que eu não dava conta de não escrever, mas que eu achava que era um devaneio. Então era um espaço íntimo de loucura que eu entretinha sozinha, em solitude. Eu era uma pessoa muito reservada, eu tinha poucos amigos, eu não me interessava pelas pessoas da minha idade, né? Então foi bem solitária e feliz, não é infeliz não, eu acho a solitude linda, né? Todo o meu processo de ser jovem e crescer, e foi muito feliz o meu momento de começar a trabalhar e me sentir útil para alguma coisa. Né? Então, o meu espaço de intimidade era onde eu era livre para ser louca, mas eu nunca imaginei que isso poderia ser um serviço. Quando eu conheço o Robert, eu desago sem parar durante 2 dias, porque eu não conseguia acreditar que tinha alguém com quem eu tinha interlocução. Para mim não é possível que isto aqui é lícito e legítimo, não é possível. E fiquei com isso por mais um tempo, até os 40, quietinha, trabalhando na propaganda, sendo uma executiva de propaganda. E aí, quando eu me tornei líder, então nesses últimos 4 anos que eu fiquei na propaganda, dos 36 aos 40, eu comecei a liderar uma equipe. E eu era o reporte direto do fundador, presidente, dono, né? Dono do cetro. Então, eu tinha, obviamente, um lugar de influência muito grande. E usei desse poder, né? Me atrevi a usar desse poder. E foi incrível. Ele, o tempo todo, né? Ele dizia assim... na minha função, que era uma função de estratégia de comunicação, nas minhas avaliações de final de ano, ele me dava o seguinte feedback. Ele dizia, o teu planejamento estratégico pode melhorar, mas você é extraordinária como líder de equipe. E eu estava, mas menos 20 preocupada com a avaliação dele das minhas estratégias. E eu estava encantadíssima dele dizendo que
eu estava movimentando aquele grupo de um jeito que para ele era extraordinário. Essa informação eu estava recebendo com uma surpresa e uma alegria que não cabe em mim até hoje. Assim, o que esse homem me deu nessas avaliações, que teoricamente seriam mesquinhas, porque ele estava me congratulando num lugar que para ele não tinha importância, ele estava me colocando reticências num lugar que era onde o poder dele precisava ficar garantido, resguardado, porque ali estava a identidade dele. Ele não sabia o quanto que ele estava me entregando o meu cetro, né? E nesse momento começou a se movimentar dentro de mim um sentimento de que existia algo na liderança que precisava de espiritualidade para levar pessoas além do que elas se sabiam e se entendiam, que era o que eu estava fazendo. Eu só estava entregando pessoas, devolvendo pessoas para elas mesmas, que era o que eu queria forjar quando eu era pequena, mas eu estava fora do meu lugar. Ali, naquele lugar, eu era grande daquelas pessoas. E eu já tinha aprendido o que era humildade, o que era o destino de cada um, o que era a não interferência no que não em tecidos pelos quais eu não respondo. Eu não respondo pelo tecido caminhante de cada ser, mas sim, dependendo do lugar de fala que eu ocupo, eu tenho condição de fazer interferências, eu sou uma influência e é melhor que eu me responsabilize por isso. Já que eu estou aqui, já que eu tenho esse lugar, é melhor que eu me responsabilize por isso e que eu me coloque a serviço. Então, eu estava fazendo isso e isso foi, assim, esse é um dos momentos mais felizes da minha vida. Eu nem sabia que eu gostava de liderar, né? E eu lembro que ele dizia para mim, ele dizia, eu quero muito que você vá para Harvard, que você vá para Kellogg, que você vá para as melhores escolas do mundo, se aprimorar nos negócios. Você tem uma oportunidade enorme de se aprimorar nos negócios. Eu disse assim, então, mas eu não quero. Como você não quer? Todo mundo quer. Eu falei, eu quero ir para a Índia. Eu quero que você me mande nessa conferência. E era aquela conferência das TED Talks, né? Era o único TED que aconteceu na Índia, como evento principal, né, da matriz. E eu fui no TED Índia. E aconteceu a mesma coisa, foram 2 ou 3 dias só chorando. E foi um zeitgeist, aquele encontro que não volta nunca mais, né? Porque era o evento da matriz TED. Ele estava acontecendo com uma curadoria de uma mulher, que era a Lakshmi Praturi. E foi a única vez que eles fizeram isso, que depois a Lakshmi começou a fazer os eventos dela, né, que chamavam outra coisa, Innovation and Knowledge, né, Inc. Talks, mas naquele momento ela estava, né, experimentando com o TED, e que bom que foi nesse que eu fui. Porque eu vi o que é a curadoria de uma mulher, o que é a curadoria de uma mulher de estatura. Eu vi as pessoas que estavam ali. E tinha muitas mulheres palestrando, tinha muitas mulheres subindo ao palco. E eu estava entendendo algo, assim, o que eu estava recebendo dali era o que é liderar sendo mulher. E eu voltei, né, eu assim, ali eu me rendi, e eu me rendi de novo, porque aquelas mulheres, elas tinham perspectivas transversais, tangenciais, muito transformativas. E algo dentro de mim estava se movendo, eu dizia assim, tem alguma coisa aqui. Eu pincei 2 ou 3 talks, eu pedi
para o rapaz que trabalhava comigo para baixar essas talks, e eu chamei as pessoas para fazer uma reunião comigo. Eu disse, gente, eu preciso que vocês vejam o que é liderar sendo mulher. Eu sou um ruído dentro dessa agência, mas eu sou super bem avaliada pelo meu chefe como líder, sendo o ruído que eu sou. Tem alguma coisa muito interessante nos meus descabimentos, porque eu não cabia na mesa de reunião no lugar que todas as outras mulheres executivas cabiam. Uhum. Né? Eu estava fora da lógica do alfa, porque a lógica do alfa, que é dele, era assim, o alfa fala, na hora que o alfa diz que não, todo mundo abaixa a cabeça e nunca mais levanta a cabeça para aquele tema. Uhum. Quando o tema era um tema vivo, verdadeiro, importante, e ainda assim ele negava, ele derrubava, eu pensava assim no meu íntimo. Ele ainda não teve o tempo para decantar, para digerir, para terminar de compreender. Porque é impossível que ele diga não, se ele realmente decantar, digerir, entender. E eu não desistia. E para mim, isso é feminino, isso não é masculino. Esse amor, essa paixão por nutrir a verdade, por regenerar os enganos, é feminina. Né? E eu que venho em nome do verbo vivo, mais ainda, né? Ou seja, era o meu jeito de não permitir que agora que eu estou ali, agora que eu posso, como é que eu vou abandonar essa criança? Né? E aí aconteceu algo que naquele sistema, naquela cultura, nunca tinha acontecido, que na próxima reunião de conselho, quando todos os outros diretores homens tinham virado as costas para mim, não respondiam mais o meu e-mail, estavam sempre ocupados quando eu abordava pessoalmente para ver, vamos falar sobre aquilo, ou seja, eu estava sem apoio, porque o alfa já disse que não, então eu já estou desmoralizada. Quando uma semana mais tarde eu volto, cheia de argumentos, porque eu pensei, estou sozinha, mas eu não estou sozinha, eu tenho minha equipe. E eu direcionei, eu disse, eu preciso desses dados para essa pessoa, eu preciso daqueles dados para cá. Eu falei, eu preciso que vocês me amparem com dados nessas 3 frentes. Porque eu preciso construir uma base de dados que sustentem o que eu estou vendo e que ele ainda não está vendo. Voltei uma semana depois. E ele ali, eu sentei longe dele, eu sempre sentava do lado dele. Eu estava brava com ele, ó. Então não vou fingir que eu não estou brava. Eu sentei longe. Ele se incomodou. Claro que se incomoda, porque a gente sabe como o sistema límbico humano é. Nos afetamos. Fingimos que não, mas nos afetamos. Então, ele se levantou do lugarzinho dele, veio andando, ficou parado de pé na minha frente e estava lá uma projeção acontecendo. E ele olhou para todo mundo e falou, tá todo mundo de acordo com esses números aqui? Eu falei assim, eu não. Como não? Ele, não. Eu tenho esse dado, essa informação, esse contexto que, sinceramente, se a gente for seguir a partir destes números, esses dados não estarão incluídos. E aí, desculpa, de que adianta a gente afirmar que as equipes trabalham juntas se na prática a gente não inclui? Ele olhou para mim e falou assim, você tem toda a razão. Ele falou pro sócio dele, que era o sócio das finanças, falou assim, por favor, fulano, você revise esses números imediatamente para a gente poder incluir a equipe da Mariana. Porque assim, eles estavam querendo deixar a gente de fora de um projeto de colaboração que tinha, obviamente, um prêmio financeiro.
porque a gente era perfumaria, era só estratégia, não era área de negócio. Falei assim, se você acha que estratégia não é negócio, meu amigo, sorry. Então, vamos desenhar, né? E assim, os meus pares que tinham me ignorado ficaram sem entender. O outro sócio dele, que era, né? Assim, são esses sistemas, né? Como é que eu vou dizer? Hierárquicos tradicionais, né? Onde a estrutura adoecida, ela se mantém porque tem os personagens que fazem o que fazem, né? Então esse outro diz, mas que absurdo, vocês não se encontraram para conversar? Que incompetência! E aí eu olhei para ele e falei assim, pois é, aconteceu. Não conseguimos, mas mesmo assim eu gostaria que vocês olhassem para isso e que bom, vocês estão olhando, né? E então assim, esse é um exemplo de vários, aonde tem esse lugar de não desistir daquilo que está vivo e é verdadeiro, não desistir daquilo que está vivo e verdadeiro, porque não é sobre a coisa em si, é sobre o sentimento que está ligado com uma ética que antecede a coisa. Sustentar a causa. Exato, exato. Porque ou tem energia para fazer isso, ou vai ser sacrifício. Né? Vai ser do campo do sacrifício. Por isso que eu sou uma pessoa que eu já entendi, demorou para eu entender, que eu não sou uma pessoa da coletividade. O coletivo não pode ser meu dono. Porque eu sempre só vou atuar a partir da minha ética íntima. Então eu nunca vou poder ser o que ninguém pensa que eu sou e nem espera que eu seja. Porque E é às desse vezes lugar, e é desse lugar também, queria introduzir aqui o tema, porque chega-me muito do que te leio, do que te escuto, e é desse lugar também que tu propões a travessia. A travessia, o gerúndio, o casulo, a crisálida. É deste lugar que tu também propões que a mulher entenda esse precioso lugar? E o que é isso? O que é este lugar e como é que isto se vive? Porque é chocante, porque foi ali, sendo líder de equipe, e me vendo uma mulher eu estava me articulando como um humano, que é uterino. E eu pensava, isso está vendo, assim, a injúria está vindo direto do meu útero. A potência está vindo direto do meu coração. Eu não recuo. Eu sou imperturbável enquanto eu estou me manifestando na direção disto que está vivo em mim. Porque eu não posso nem dizer que é isto que eu acredito. Eu não posso nem dizer que isto é o meu propósito, porque isso seria dar muita importância para o que estava acontecendo. É episódico, é fenomenológico. Então, assim, eu ainda estava terminando de entender esse fenômeno que me constituía, né? Mas eu sabia, isso aqui é real, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é assustador, porque eu tenho dúvidas se é seguro me manifestar, ser assim, né? Mas eu estava me atrevendo mesmo assim, por quê? Porque eu estava num circuito que era muito masculino, muito forte, muito estruturado, e eu estava disposta a assumir o risco que poderia ser perder meu emprego. Claro que para mim fazer a mesma coisa dentro da minha família era muito mais delicado, tinha muito mais a perder. Ali eu tinha só um emprego a perder. Então, foi um campo de autodesenvolvimento e autopercepção do que
a potência que viaja junto com a verdade, porque veja, tem uma amiga, a Dani, que você conhece, ela fala assim, eu detesto, tá se usando demais essa palavra potência, me irrita. Eu concordo com ela, porque tá assim, ai, tudo tem que ser potente, ai, amiga, tão potente, ai, que potente. Não, gente, se a gente não aprender a lidar com a impotência, não seremos nada. Então, assim, menos, não vamos buscar potência, ela nos encontra. Também não vamos buscar impotência, ela também nos encontra, né? Assim, a possibilidade de estar em vida é a possibilidade de permitir esses reencontros com a potência e com a impotência num lugar que seja suficientemente embarcado, encarnado, incorporado e, portanto, seguro. Porque o que eu estava fazendo ali, ainda naquelas mesas de reunião, era me manifestar a partir de um lugar que estava em embarcação. Uhum. E tá tudo certo, né? Esse chefe foi muito generoso comigo, né? Ele me deu esse espaço durante os 4 anos que eu quis, né? E me apoiou, né? Então, assim, era porque tinha esse homem, que era um homem de estatura, ele tinha suas questões, era um imperador, mas ele tinha sua estatura. Uhum. E eu estava podendo desenvolver a minha. Então, assim, eu venho observando que tem algo... É interessante, desculpa, um masculino sustentar a travessia do feminino, não é? Isso claro. é importante. Muito, e assim era o que eu tinha, né? Eu tinha todos esses exemplos ao longo da vida. Eu tive meu pai, que foi esse. Eu tive o Robert, que foi esse. Antes do Robert teve o meu primeiro chefe, que ele é muito importante também, que é o Avelar. Eu tinha 16 anos quando ele me entrevistou, também foi esse. E aí, antes desse último, que foi o Júlio, teve o Cláudio, que também foi esse durante 7 anos. Teve o Júlio. Agora, o Júlio foi diferente de todos os outros porque ele era mestre. Então ele me derrubou do cavalo mais do que uma vez para ver se eu levantava. Né? Ele tinha uma intimidade com a própria maldade e não tinha o menor medo de usá-la. Então ele me fez crescer. Porque é possível então nós estarmos em embarcação, estarmos em travessia, estarmos no nosso profundo gerúndio e estarmos a erguer-nos e estarmos a cumprir e estarmos a sustentar, não é? Aquilo que em nós é de essencial, aquilo que em nós é vital. Isto faz-se, ou se estás em travessia, estás... Como é que é, Mari? Então, se a gente olha, é maravilhosa a tua pergunta, porque veja, eu estive em travessia aqueles 4 anos inteiros e eu estava liderando. Os primeiros 6 meses ali, eu chorei todos os dias no banheiro, escondido. E eu nem sabia que o choro feminino ele é demolidor para o homem, né? Assim, porque o homem é o princípio masculino, né? E esse jeito plexo solar do homem, né? Ele conserta, resolve, organiza, né? Num tempo que precisa ser rápido. Então, assim, o choro, ou seja, esse deságue, esse processo que não é para ser organizado rapidamente, ele é para ser recebido, né? É um negócio muito desorganizador para o homem, né? Então, assim, eu nem sabia disso, mas eu já tinha uma programação que não é a melhor programação. Eu tinha vergonha do meu choro em público, mas ela me serviu nesse momento.
eu chorava escondido. Mas durante 6 meses eu pensei, eu não vou conseguir, eu não sei liderar. E um dia chega o estalo, eu acho que essa é a questão, é esse gerúndio, né? Eu acho que assim, eu vivi de novo, tantos gerúndios, talvez, né? Que me permitem ter confiança hoje, né? Então, enquanto eu chorava, eu estava colocando em movimento essa minha impotência diante da incerteza, essa minha ideia de liderança, que obviamente era fruto de um pensamento falso, mas um pensamento herdeiro do sistema hierárquico que pensava o líder tem que saber mais, tem que ser melhor do que a equipe, tem que ter todas as respostas, não pode deixar nenhum buraco vazio, o líder tem que ser onipotente, em outras palavras. Tem que ser o poder. Então, eu me achava uma total fraude. E eu chorei isso durante 6 meses. Se eu não choro isso durante 6 meses, se eu não entro em contato com isso durante 6 meses, se eu não assumo isso para mim durante 6 meses, como é que o que sana isso poderia chegar ao meu encontro? Não chegaria. Em algum momento, eu fui assimilando, fui me dando conta de que, linda, descansa, meu amor. Você está orquestrando. As pessoas precisam ser ótimas, cada uma no seu lugar. E acho que foi ele, o Júlio, uma vez que chegou, ele me chamou na sala dele e falou assim, então, Mariana, deixa eu te falar uma coisa. Você é muito eficiente, muito, muito, muito eficiente. Eu só preciso que você seja eficaz. Eu fiquei parada olhando. Ele falou assim, que você seja eficaz, significa que você vai dar só a resposta necessária na hora necessária. Você não vai precisar cuidar de tudo. Então, eu acho que, assim, a gente tinha uma missão espiritual, ele tinha uma missão espiritual comigo, porque ele era meu ídolo, né? Inclusive, até então. E essa fala, eu acho que fez, assim, um destravamento de linhas, né? Porque são esses lugares onde a gente se permite ser forjado no encontro, né? E ele falou de eficácia, e eu peguei aquilo para mim, eu pensei, tô soltando o controle, a vaidade. Gente, porque vamos lá, de novo, não é sobre eu ser boazinha, nem sobre eu ser sacrificada, é sobre que fantasia de poder eu estava entretendo para acreditar que se não fosse assim eu não seria legítima. E aí eu comecei, quer dizer, ou talvez continuei, ou me liberei para fazer mais do que eu amo, do que sou boa fazendo, que é escutar, gente. Aí eu comecei a escutar. Eu desentupi um pouco, né? Então, respondendo agora, voltando à sua pergunta sobre a travessia, né? Então é isso. Os processos de travessia, eles são processos iniciáticos. Eles são processos de gestação. Entre, né? Um potencial, uma possibilidade e um nascimento. E o nascimento nunca vai ser uma chegada, então é uma outra lógica. O que eu entendo das travessias é que as travessias elas são períodos, né, de reprocessamento da vida que são profundamente femininos. E que estão ligadas a essa inteligência gestacional, que é esse lugar de recriação do conforto com o escuro, no escuro. Nesses lugares, nesses espaços onde se encontra conforto enquanto não se sabe.
E, inclusive, se aprende a descansar enquanto se dispensa em confiança a necessidade de saber. E vai se aprendendo o que é libertar-se dela para poder tornar-se receptiva ao que quer chegar. Com olhos presentes, com olhos testemunhadores, porque senão as coisas chegam, passam, e eu estava ali tão preocupada em deter, reter, controlar o que eu não posso perder ou o que eu não posso, né, soltar, porque senão é o fim, né, que eu perdi o filme enquanto o filme passava. E tudo bem, a gente faz isso. Mas é para isso que eu me coloco a serviço, para que esses períodos eles possam ser degustados como vida. Como software de autodesenvolvimento. Tão precioso esse teu servir, Mari, tão precioso, tão precioso. Falar contigo é entrar dentro da espiral e dançar, né? A pessoa está ali, dentro da espiral e deixa fluir. É isto, falar contigo para mim é isto. E é lindo perceber a profundidade a que a nossa própria jornada nos leva à possibilidade de ofertar ao outro. Não é? E esse teu sustentar, para mim, é tão precioso, tão valioso, porque efetivamente é algo que nós não encontramos, não é? Esse suporte para fazer essa travessia que nós vamos ser convidadas a fazer várias vezes ao longo da espiral. Naturalmente, sobre pontos de vista diferentes, maturidades diferentes, contextos diferentes, mas aos quais vamos ser convidadas. Exato. Então, desenvolver essa abertura e ao mesmo tempo essa profundidade e poder ter esse aconchego, esse ninho, essa mão, essa visão, porque tu és muito acutilante, não é? Nessa tua escuta, não é? O que tu devolves é muito acutilante, posso dizê-lo na primeira pessoa das nossas partilhas, não é? Tu dás uma frase e ela devolve uma agulha ali no sítio certo, e isso é precioso. Então, enfim, em meu nome e em nome de todas as mulheres que possam passar-te pelas mãos, pelo teu serviço e pelas que nos escutam, eu agradeço-te profundamente esse teu sustentar, porque não me sai outra palavra, é precioso. É-nos precioso podermos olhar para esse preservar desse casulo, desde um lugar amoroso, necessário e poderoso. É interessante isso aí. Porque é, de certa forma, muito maternal. Isso que eu ofereço. Né? E é interessante, porque é isso que me faltou. Mas é isso que me abunda ao mesmo tempo. E, veja, me salva. Que eu possa estar a serviço, que eu possa me colocar a serviço, me salva, porque é nesse momento que eu começo a receber o que eu mais preciso, enquanto simplesmente eu estou servindo de instrumento de passagem. É desmistificar esse lugar que tu trazias há pouco, não é? De que o líder, no feminino, então eu sinto que isso passa mesmo por outro lugar. Desmistificar esse lugar de que nós temos todas as respostas e sabemos tudo e... Não, é o lugar efetivamente de abrir um espaço comum para que o que me atravesse me sirva também Isso. E através de mim te possa acolher. Isso.
Hum. E como você diz, né, que assim nesse encontro, o encontro é servidor em si, né? O encontro é inteligente em si. Então, à medida em que você vai movimentando, porque temos confiança, e você vai movimentando e traz para mim o que é vivo e verdadeiro em você, para ter comigo, né, para dialogar comigo, para dançar comigo, para se movimentar comigo, eu me atiço. Uhum. E aí eu me lembro, Uhum. entende? De Uhum. ângulos que ainda não estavam ditos, não estavam esclarecidos, não estavam organizados desse jeito. Quer dizer, é Uhum. precioso porque é fértil. O Tipo, encontro em si ele é era fértil. isto que eu precisava de entender. É. E aí, para mim, essa é como o fiar, né, da lã. Então, à medida em que eu vou fiando esse fio que ainda não foi fiado desse jeito, né, eu estou satisfeita só dele estar sendo fiado. A minha satisfação Uhum. é ir criando essa cognição, né? E aí, quando você escuta e diz, nossa, Mari, é isso? Eu digo, ah, é? É isso? Uhum. Sabe? Uhum. Porque eu estava no prazer da fiação. Uhum. Eu estava imersa Uhum. apenas Uhum. em partejar algo. É interessante o fenômeno. Hum. Uau! Olha, estamos a chegar ao fim do nosso tempo, sabendo que o Sim, nosso tempo é um tempo sem tempo e é. que tanto mais fica por partilhar, por trocar, por conhecer e que vamos tendo os nossos momentos neste tempo sem tempo. Mais virão, Vamos. certamente. Há assim algum sentir que tu gostasses de trazer para fechar? Um sentir para o coletivo? Algo que esteja aí vivo dentro de ti neste momento, nesta fase da tua vida, que tu queiras transbordar? Hum. Na verdade, o meu sentir que estava comigo instantes antes de você dizer isso era de agradecer pelo nosso encontro Uhum. e por essa alquimia, assim como também a química, né, que é, nos reúne, porque através de você eu vou mais longe, através de você eu posso mais. Então, cada vez que você me procura, eu me alegro, né? E a possibilidade de estar aqui trocando contigo me torna mais viva, né? Então, eu quero agradecer pelo nosso encontro, na verdade. Grata, Ele Mari. também é precioso para mim. Olha, é totalmente recíproco aqui deste lado mesmo. É sempre um prazer tão grande poder escutar-te, beber-te, receber-te, sentir-te, provocar-te. É tão bom. Adoro. Ai, ai. Sim. Então, olha, só agradecer, só deixar aqui este momento, neste tempo sem tempo, para quem nos escutar, que também vos preencha, vos nutra, vos inspire. E até já, até à próxima volta nesta Até, espiral meu que vamos amor. descendo. Estou aqui pensando que tem sim uma mensagem e ela tem a ver com confiança. Que possamos querer encontrar os espaços onde esse dado essencial à continuidade da vida, que é a confiança, possa voltar a encontrar um testemunho, porque eu entendo que a confiança ela nasce de um testemunho de que eu não tenho dados suficientes para duvidar que
o movimento que rege, move a vida, onde eu também estou inserida, eu também cresço e me desenvolvo, não seja próspero, é muito abundante, é muito benéfico. Né? Que possamos nos reencontrarmos com essas evidências, mais e mais. Né? É isso. Grata. Um também beijo no coração e o nosso até já. Até. Te amo. Desde antes. Até já. Tchau, linda.